Só um minuto. Desculpem-me. Devo ter virado duas delas de uma vez. Muito bem. Agora, capítulo 20, versículo 4. Muito bem, aqui estamos. E vi tronos, e assentaram-se ali sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus Cristo e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Não se pode receber a marca da besta e então adorar a Cristo ou estar com ele. Mas aquele que adorar a besta ou a imagem da besta será atormentado na presença de Deus e na presença dos santos anjos. Isso é o que o Senhor diz a respeito disto. Agora, nós vamos começar. Abram sua Bíblia agora no capítulo 13 de Apocalipse e começaremos em alguns momentos. Agora, isto é extremamente essencial e ouçam com atenção agora. Primeiro, queremos dar continuidade ao nosso assunto de ontem à noite. Ontem à noite falamos sobre as eras da igreja, que, do modo como vimos Jesus no meio de sua igreja, falando como a voz de muitas águas, e ele tinha cabelos como lã, olhos como chamas de fogo. Recordem, todo o Apocalipse é uma visão, é simbólico. Tudo isto tem um significado de modo que se tem de observar atentamente. Ler os profetas, ver o que os símbolos significavam, então comparar com isto aqui de modo que se venha a saber o que os símbolos realmente significam. Tinha olhos como chamas de fogo, discorrendo pela terra, e vimos que aquelas chamas como espadas, uma espada saía de sua boca e uma espada de 2 gumes. E vimos que aquela era a palavra de Deus que saía da boca da igreja. E ela cortava mesmo até a medula do osso e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4. Encontramos que a igreja encontrava-se ali em sua beleza, Cristo simplesmente moldado nela. E a igreja usava uma vestimenta branca. E como se nota, ela era uma mulher ao redor do seio. Ela tinha a vestimenta cobrindo sua vergonha e tinha um cinto de ouro cingido ao redor dela, que a mantinha em torno do seio. Branca, falando da justiça de Cristo, e o cinto de ouro representava o Evangelho. A pregação do Evangelho traz o Espírito Santo sobre a igreja. A justiça de Cristo mantém-na ali atada com o fio do cinto. Então ele estava de pé sobre pés como latão que tinham sido refinados na fornalha. Latão fala de juízo divino. E Deus, para satisfazer seu grande juramento que ele fez, ele enviou Cristo, e Cristo pagou o juízo divino. E então a igreja está baseada em juízo divino, Cristo ocupando o lugar dela. Que belo quadro, no meio dos 7 castiçais de ouro. E então verificamos que a primeira era da igreja, o que eles tinham. Quantos estavam aqui ontem à noite? Podem levantar a mão? Muito bem, isso é ótimo. A primeira era da igreja, verificamos na era da igreja de Éfeso que eles tinham o batismo do Espírito Santo. E batizavam as pessoas em água e tinham todos os tipos de sinais e maravilhas que eram para acompanhar o crente. E como, repetindo em cada era da igreja, ela começou a perder o brilho. A segunda etapa, a terceira etapa, então através da idade das trevas. E saíram com um falso nome, com um falso batismo, tanto em água como no Espírito Santo. E então avançaram a era seguinte, e eles brilharam um pouco, e então foi colocada uma porta para a abertura entre as eras da igreja de Filadélfia e Laodiceia. E então a de Laodiceia tornou-se morna e se afastou completamente disto tudo até que Deus a vomitou de sua boca. Isso mesmo, isso é escritura. E todo historiador e todo crente ortodoxo sabe que aquelas 7 eras da igreja, ou 7 castiçais de ouro, como a Bíblia diz, foram as 7 eras da igreja. Como os tipos do Antigo Testamento no Novo aqui. É exatamente como saiu.
Mas está para haver um grande estremecimento e um reavivamento pouco antes do fechamento da dispensação gentia, antes que os judeus deem continuidade a isto novamente. Recordem, aos gentios é somente limitado um espaço de tempo de graça. A Bíblia diz: eles pisariam os muros de Jerusalém, disse Jesus, até que a dispensação gentia se completasse. Isso mesmo, tem um tempo limitado de encerramento estabelecido. E verificamos as coisas que eles fizeram lá no passado. Notamos os sinais e maravilhas que os acompanharam, como Cristo lhes disse quão maravilhoso era e como eles eram. Então a luz começou a ficar mais e mais fraca e apagou. E então, bem no encerramento, devia ser colocada uma outra porta aberta para a igreja. Agora, paremos bem aqui antes de entrarmos nisto. Notem, tomemos em consideração outra profecia que vem à minha mente. O profeta disse: haverá um dia quando nem dia nem noite será. Estou falando muito alto? Seu irmão pode abaixar. Sei que repercute e é por isso que falo um pouco alto, de modo que as pessoas no fundo não deixem de ouvi-lo, porque isto é extremamente vital. E haverá um tempo, um dia, disse o profeta, o qual nem dia nem noite será. Em outras palavras, seria luz, mas seria nublado, veja, um dia nublado, mas no tempo da tarde haverá luz. Que belo quadro! Agora, quando o alvorecer rompeu neste dia nublado, isso quer dizer que haverá guerras e perturbações, e altos e baixos, e dispensações, e igrejas, e ismos e tudo. Não será nem luz nem trevas. Será um tempo no qual saberemos que existe um Deus e existe um Evangelho, mas simplesmente não conseguem ver através disto. Sabem o que quero dizer? Dirão: a Bíblia diz que fizeram isso lá no Pentecostes, fizeram isso na igreja primitiva, tiveram estes sinais e maravilhas, mas nossa igreja não ensina isso. Veja, é nublado, nem dia nem noite, mas ainda assim cremos em Jesus Cristo, cremos em sua segunda vinda e sabemos que ele vem. A Bíblia diz: nem dia nem noite será. Não se poderia chamar isto de dia e não se poderia chamar isto de noite, mas, note, no tempo da tarde haverá luz. No tempo da tarde. Quando o povo oriental, este livro é um livro oriental, a Bíblia é. Quando a luz primeiramente raiou na igreja primitiva, em Éfeso, bem, recordamos e vimos o que aconteceu lá. A luz de Deus trazida por meio de Jesus Cristo, pelo primeiro derramamento do Espírito Santo. Isto deu luz ao mundo inteiro e escreveu a Bíblia, certo? Agora ele prometeu, no mundo ocidental, o sol se levanta no leste, no início da dispensação da graça. E agora o sol está se pondo no oeste, sobre o povo ocidental. Nós somos o povo ocidental. E ele prometeu que haveria um reavivamento e haveria luz no tempo da tarde. Aqui estamos. A luz está brilhando e as trevas não a compreenderam. É isto. Os homens amam mais as más obras do que as boas obras. Mas está para se pôr no horizonte além. E seja qual for a pequena luz que temos, agarre-se a ela. Veja, é o mesmo sol que se levantou lá sobre os judeus, que está se pondo aqui sobre os gentios. No decorrer de toda a era que, ao longo destes 2000 anos, eles tiveram isso e aquilo, e organizações e dispensações, e isto e aquilo. E as pessoas não sabem onde se encontram. Mas a Bíblia promete, Deus prometeu através do profeta que, no tempo da tarde, haveria luz. Haverá luz no tempo da tarde. Creio que estamos aqui. O sol está se pondo, a natureza toda está gemendo, clamando por aquele dia. Note, agora verificamos que o que eles tinham lá na primeira era da igreja, eles tinham uma estranha doutrina. No princípio, ela simplesmente tornou-se algumas obras. Ele disse: tu odeias as obras dos nicolaítas. Gostaria de saber quem foram os nicolaítas? Pesquisei isso na história repetidas vezes através dos melhores comentários que pude encontrar e ninguém consegue saber, a não ser que tenha sido uma doutrina começada por um homem, Nicolas, o qual
Devia ter sido um dos apóstolos que se desviou. Ele estabeleceu um credo para si ou algo assim, e dali começaram os nicolaítas. Foram obras primeiro, e o que foi obras em Éfeso, na próxima era da igreja, tornou-se uma doutrina. E então entrou na idade das trevas da perseguição. Agora, aquela mesma doutrina nicolaíta que começou aqui na primeira igreja, depois das primeiras 3 ou 4 etapas de apóstolos, tornou-se uma obra.